Bora lá, a gente vai responder umas 6 questões que foram consideradas mais difíceis, ou mais difíceis ou interessantes, de 2025 e 2024, para entrar no Profimat, né? Aí a primeira questão é sobre o volume desse sólido aqui, que quando a gente está na prova, a gente acaba não vendo que é a metade da pirâmide, ele é um tetraedro, e aí na prova às vezes a gente pensa até que é uma pirâmide de fato, mas é simplesmente a metade da pirâmide. Aí o que acontece, né? Tem o paralelepípedo, né? A, B, C, D, E, F, G, H, da figura abaixo, tem o volume V. Aí, o volume desse cubo, né, aqui, é V. Aí, sabendo que I é o ponto da face, é um ponto da face, dessa face aqui, ó, é FGH, o volume do tetraedro é quanto? Aí, olha só, se a gente imaginar o tetraedro como se fosse de fato só a pirâmide, a gente teria uma área da base, que a área o volume da pirâmide seria o quê? O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Não só da pirâmide de base quadrada, né? Mas qualquer sólido que tenha ponta. Seja pirâmides ou cilindros, ou os cones, né? Seria a área da base vezes a altura dividido por 3. Aí, se fosse a pirâmide de base quadrada, o volume dela seria simplesmente V sobre 3. Acabou. Tem gabarito e tudo. Só que o problema na questão, né? É que o sólido que temos aqui na questão, né? Ele é a metade dessa pirâmide. Então, temos que esse volume a gente precisa dividir por 2. Aí conserva o primeiro, né? V sobre 3 vezes 1 sobre 2. E aí o volume desse tetraedro é V sobre 6. Gabarito letra C. Outra questão interessante é essa questão 16 aqui, que ele dá a soma do seno e o cosseno, igual a 7 quintos, né? E neste caso, o módulo de seno de alfa menos cosseno de alfa é quanto? O módulo disso daqui a gente sabe que é sempre positivo, né? E aí a gente pode pensar isso daqui. Deixa eu pensar aqui. Módulo de seno de alfa menos cosseno de alfa é um certo valor x. E aí se a gente pegar e levar isso ao quadrado, vai dar no mesmo, ó, seno de alfa menos cosseno de alfa. Isso aqui é o quadrado. Isso aqui sempre vai ser positivo. Se fosse negativo, ficava positivo. Se fosse positivo, permanece positivo. Isso é igual a x ao quadrado. Aí podemos aumentar isso daqui, ó. Resolver, né? Essa diferença do quadrado. Ficamos com seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa menos 2 vezes o cosseno, o seno vezes o cosseno, né? Seno vezes o cosseno. Isso é igual ao x ao quadrado. Aí, por enquanto, dá pra gente parar e resolver isso daqui, ó. Também colocando ao quadrado. A gente pode levar aqui ao quadrado e essa parte aqui ao quadrado também. Ficamos com seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa mais 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa. Isso é igual a 49 sobre 25. Quando a gente resolve esse quadrado aqui. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, isso é 1, né? Pela relação da trigonometria. 1 mais 2 seno de alfa. Isso daqui eu já posso colocar direto. Ou pode deixar assim. Isso aqui também é igual a 2 seno ao seno de 2 alfa. Mas pode ficar assim. Vai ficar parecido. Show de bola. Seno de alfa vezes cosseno de alfa é igual a 49 sobre 25. Isolando esse cara aqui, que é aquele mesmo termo, ficamos com 2 seno de alfa menos cosseno de alfa é igual a 49
sobre 25 menos 1. Que isso é igual a... Passo aqui multiplicando, né? Vai ficar 49 menos 25. Aí vamos colocar 24 sobre 25. 24 sobre 25. Então, esse cara aqui, ó, 2 seno de alfa menos cosseno de alfa, ou menos não, né? Vezes cosseno de alfa é igual a 24 sobre 25. Ou seja, aqui a gente tem que isso tudo é 1, e esse carinha aqui é 24 sobre 25. Colocando esse x ao quadrado no primeiro membro, só pra gente ficar mais... Só pra deixar mais organizado, né? X ao quadrado é igual a 1 menos 24. 1 menos 24, 25 avos. Passa pra cá multiplicando, né? Fica 25 menos 24, ficamos com 1 sobre 25. E aí, x ao quadrado é 1 sobre 25, isso implica que x é igual a raiz de 1 sobre 25, portanto, x é igual a 1 quinto. Gabarito letra E. E aí, uma relação que eu queria lembrar a vocês é que isso daqui, ó, a mesma coisa, não serviu para essa questão, mas isso daqui é a mesma coisa que seno de 2 alfas, 2 vezes o alfa. Então, caso você precise na prova, seno de 2 alfa é igual a 2 vezes seno vezes o cosseno. Vamos lá para a terceira questão. Essa é interessante e é um pouco mais fácil do que as outras, até para a pessoa ver ele, né? Ele tem um trapézio ABCD, na figura abaixo estão indicados os ângulos retos, aqui, 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 e as medidas de segmentos. A razão entre BE, cadê BE? BE é esse segmento aqui, eu vou chamar de H, e AD, vou chamar de X. Aí vamos descobrir quanto é H e depois vamos descobrir o Xzinho. O AD é mais fácil, né? Por que é mais fácil? Porque o AD a gente pode, já que é um ângulo reto aqui, né? A gente pode fazer uma reta paralela à reta BC, que aqui também vai medir 4. Aí se essa base aqui é 3, ali também é 3, portanto esse espaçozinho é 2. Aí criamos aqui um triângulo retângulo, onde x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Portanto, x ao quadrado é igual a 16 mais 4, né? Dá 20. X é igual a raiz de 20. Agora, já que descobrimos, né? X é raiz de 20, vamos descobrir esse valorzinho aqui, BH. Para descobrir isso, a gente pode pegar a seguinte relação. Deixa eu ver aqui. Fazer o seguinte. Vou traçar uma reta aqui, ó, ligando BD. E aí encontramos um triângulo retângulo também. 3, 4, 5. Ó, esse é famoso, eu não vou nem fazer a conta, né? Esse lado aqui é 5. Portanto, essa reta aqui, BE, ela é bissetriz. Bissetriz e mediana também, né? É o triângulo isósceles. Olha o que acontece. Vamos aqui, sendo que ela seja a nossa mediana e o x todo é raiz de 20, vamos fazer um teorema de Pitágoras aqui como raiz de 20 sobre 2, né? E vamos descobrir esse h. Aí h ao quadrado, ou melhor, h não, né? Pode ser, h ao quadrado é igual a hipotenusa, que é 5 ao quadrado, menos o cateto ao quadrado. Raiz de 20 sobre 2 ao quadrado. Lembrando que quando a gente tem um triângulo retângulo, né? Nesse caso aqui, e a gente vai descobrir a medida de um dos catetos, a gente já pode colocar ele isolado na frente. E aí, colocar a hipotenusa, né? Primeiro lado. Ou maior, menos ou menor, tanto faz. Só que troca o sinal ali, no lugar de ser mais, ficaria menos, né? Como de fato é. Aí temos que h ao quadrado é igual a 25 menos raiz de 20 ao quadrado. Ficamos com 20 sobre 4. 20 sobre 4 é 5, né? Então h ao quadrado é igual a 20. H é igual a raiz de 20
O nosso problema, ele pedia aqui, ó, h sobre x. Como ambos são raiz de 20, né? Raiz de 20 sobre raiz de 20 sobre raiz de 20. Temos gabarito que é 1. Isso aqui é 1. Show de bola. Pronto, nessa questão que a gente trabalhou aqui foi basicamente o teorema de Pitágoras, né? A gente usou o teorema de Pitágoras para descobrir quanto é AD. AD aqui, ó. Aí já foi, depois vimos aqui. Como tem qualquer retângulo, né? Qualquer triângulo retângulo. Que um lado é 3, o outro é 4. A gente já traça de imediato o outro segmento ali que seria hipotenusa, como ida é 5. E aí encontramos um triângulo isósceles aqui, ó. Se temos um triângulo isósceles, essa reta aqui que está passando no meio, ela tanto é bissetriz, quanto é mediana, quanto é altura. Ok? Se a gente tivesse um triângulo equilátero, a gente teria o ortocentro, centro, circuncentro, tudo no mesmo ponto, né? Só uma questão de revisão aqui na véspera da prova. Aí, vamos lá para a quarta questão, né? Quarta questão é interessante, porque ela pede assim, ó, o menor elemento do conjunto é n quadrado menos 25n para um n inteiro. Aí, se a gente pensar nesse gráfico aqui, ó, seria mais ou menos uma curva, né? Com cavidade para cima, não tocando no y aqui no y, enfim, no eixo do y. E aí, o que acontece? A gente quer o menor valor inteiro do valor de y. Se fosse um x de vértice, não tinha nem gabarito, ok? O menor elemento do conjunto, né? A gente podia até pensar no x de vértice, mas não tem nem gabarito. E aí, no lugar de calcular o y do vértice, é muito mais fácil você aplicar o x de vértice na função. Porque qual seria o x de vértice? É menos b sobre a. O b é menos 25, ficamos com 25 sobre a, que é 1. Então, meu x de vértice é 25. Então, meu y do vértice é muito mais fácil aplicar o 25 aqui do que descobrir delta. Então, o meu y do vértice, deixa eu colocar y do vértice, vai ser 25 ao quadrado menos 25 vezes 25, né? Sobre... Só. Ah, não. O meu x de vértice é 25 sobre 2a, né? Ou seja, 25 sobre 2. Exatamente. O meu x de vértice aqui, no caso vai ser n, né? Não é 25, mas sim 25 sobre 2. Isso aqui é o quadrado, menos 25 vezes 25 sobre 2. Aí meu y do vértice será aqui, né? 25 ao quadrado é 625 sobre 4, menos 25 vezes 25 também dá 625, né? 625 sobre 2. Aí o que acontece? Para deixar no mesmo denominador, é mais fácil a gente pegar e multiplicar em cima e embaixo aqui por 2. E aí ficamos com a seguinte situação. 625 sobre 4 menos 625 por 2 dá 1250, né? 1250. Dividido por 4, aí como temos o mesmo denominador, a gente faz essa subtração aí. Como a gente sabe que 1250 é o dobro de 625, essa diferença aqui vai ser 625. E como o maior número aqui está negativo, o resultado fica negativo, né? Sobre 4. Isso aqui, se você simplificar, vai ficar 156, alguma coisa. Aí, olha só. Isso quer dizer que o 156 está mais ou menos por aqui. Não aqui, né? Mas mais para baixo. Deixa eu botar em azul. Menos 156. E aí o x de vértice seria ainda mais embaixo, né? 156 estaria mais ou menos aqui.
Só que se ele passar para 157, já vai passar do y do vértice aqui, não vai tocar mais na função, e aí ele vai subir de volta, né? E esse valor aqui vai diminuindo, ou melhor, aumentando, né? Então, o menor elemento aqui inteiro é menos 156. Questãozinha longa essa. De explicação, né? Mas cálculo é só encontrar o y do vértice. E já era. E aí, última questão e... ela diz que... Perfeita essa questão. Puta que pariu. Os ângulos de um triângulo retângulo estão em progressão aritmética. Alfa e beta são os ângulos agudos desse triângulo. Então, cosseno de alfa mais cosseno de beta seria quanto, né? Eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de desenhar um triângulo, imaginar o problema, né? E aí, quando eu tenho números em progressão ou em sequências, eu costumo colocar o número do meio primeiro. Por exemplo, aqui é o A. E aí, o maior dele seria um A mais um certo K. E anterior dele, um A menos K. O que acontece? Esse valor aqui, ó, pode ser um alfa e esse aqui é o beta. Ele quer saber o cosseno de alfa mais beta, né? E aí vamos calcular isso. Cosseno de alfa mais beta. Cosseno de alfa é cosseno adjacente sobre hipotenusa, né? Fazer o cosseno de alfa, A sobre A mais K. Mais cosseno de beta, seria A menos K sobre A mais K. E isso daqui a gente pode fazer o que seria? Pode somar os denominadores, né? Já que somar os numeradores, já que os denominadores são iguais. Ficamos com 2A menos K sobre A mais K. A mais K. E além disso, né, a gente tem que usar a relação que ele dá, que a gente até agora não usou, né? Que ele é um triângulo retângulo. Apesar que usou, porque usou a propriedade da trigonometria aqui no triângulo retângulo, mas podemos usar Pitágoras aqui, ó. Temos o quê? Temos que A mais K ao quadrado é igual a A ao quadrado mais A menos K ao quadrado. E aqui resolvemos, ficamos com A ao quadrado mais K ao quadrado mais 2AK. Isso é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado mais K ao quadrado menos 2AK. E aí dá para cortar o que aqui, né? A mais K com A mais K. E aí, simplificando esses termos aqui, ó. Joga esse menos AK pro primeiro lado da igualdade aqui, ó. Ficamos com 4AK é igual a A ao quadrado. Cortando um A com um A ali, 4K é igual a A. E aí resolvemos a questão já. É só isolar isso aqui, ó. A é igual a 4K. Vou puxar aqui pra cima, viu? Se A é igual a 4K, 2A são 8K. Aí 8K menos K sobre 4K mais K. Mais K, né? Isso é o quê? São 7K sobre 5K. Perfeito, acabou a questão. 7/5. E aí, resolvemos as 6 questões aqui. 2, 4, 6 questões. Que eu achei as mais interessantes, assim, das últimas 2 provas.